Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é sobre Sérgio Oliveira, que na minha opinião é a maior contratação da história recente do esporte. Um jogador que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, estava jogando no mais alto nível no futebol europeu, disputou a Euro de 2021, foi craque do jogo naquela partida pela Champions League entre Juventus e Porto. Então, na minha opinião, Sérgio Oliveira é a maior contratação recente da história do esporte e é sobre esse jogador que a gente vai conversar aqui hoje, passando pela análise qualitativa dele e também trazendo alguns números do último clube dele, né? Ele estava cedido pelo Galatasaray ao Olympiacos e é sobre o campeonato grego que ele fez recentemente que eu vou trazer essa análise mais quantitativa sobre Sérgio Oliveira. Começando por alguns dados dele, tá? Ele é português, tem 32 anos, 1,81 m de altura, é destro e atua como médio ou volante. Então a gente pode ver aqui nas especificações dele que ele é muito alto, ele tem 1,81 m de altura, é um cara que para jogador de meio campo, essa altura é satisfatória, é um cara que vai duelar pelo alto, vai duelar por baixo, ele é destro, como eu falei, e atua como volante ou médio. O que eu quero dizer com isso? Que ele atualmente, nos últimos anos, ele vem jogando ali como um terceiro homem de meio campo, um número 8, né, um segundo volante, e na minha opinião, ele pode até fazer a função de meia criativo. Esse meia que fica atrás do centroavante, sendo responsável por criar jogadas, armar jogadas, porque ele tem uma capacidade de criação de jogadas muito grande. Então, na minha visão, ele pode jogar em qualquer posição do meio-campo, seja como volante, seja como médio, segundo volante e até como meia de criação. Atua melhor como médio, na minha visão. Seja no 4-3-3 pela direita, né? Pense aí no 4-3-3, aquele esquema onde a gente tem um volante que atua como um pivô, né? Aquele cara que é mais responsável por marcação e saída de bola. E à frente desse pivô do meio-campo, a gente sempre tem um médio pela direita e um médio pela esquerda. E ele joga muito como esse médio pela esquerda dentro desse esquema 4-3-3. Mas ele também pode jogar como um médio junto ao pivô num 4-2-3-1. Então, por exemplo, se a gente fosse montar um meio-campo ideal do esporte com Sérgio Oliveira, eu acho que o melhor esquema diante do elenco que o esporte tem para ele se encaixar seria esse 4-2-3-1 e no meio-campo especificamente a gente poderia ter Rivera como esse pivô, né? Esse volante número 5. Ao lado dele, Sérgio Oliveira e à frente Lucas Lima. Então, basicamente, a grosso modo, obviamente que Pepa pode fazer várias alterações nesse meio-campo, pode mudar esquemas, mudar posições, mas basicamente Sérgio Oliveira viria, entre aspas, para tomar vaga de Fabrício Domingues, que é aquele médio que cai mais pela direita, se associa com o lateral direito, aparece na área, se associa também com o ponta mais à direita, que muitas vezes no ano passado foi Lucas Lima, às vezes Barleta. Então ele se encaixaria nessa posição. Como vocês estão vendo aí no Tactical Board, essa é a minha preferência para a posição onde Sérgio Oliveira poderá jogar no esporte, ao lado do primeiro volante, pelo lado direito do corredor central. Próximo ponto, o jogador que muda o patamar do esporte na temporada. O que eu quero dizer com isso? O esporte nessa temporada de 2025 vem fazendo ótimas contratações, uma ou outra eu discordei, mas grande parte do mercado do esporte é bem satisfatória. Então, se a gente pensar do ponto de vista de zagueiros, o esporte tem 6 zagueiros. Na minha opinião, é o setor mais deficitário do esporte nesse momento. Meio campo, beleza, a gente tem poucos volantes, mas os volantes chegaram e com a permanência aí de Zé Lucas no elenco principal, a gente tem aí 3, 4 volantes. O setor de ataque, a gente tem 2 atacantes aí de um bom nível, tanto o Pablo como o Paciência. E as pontas, eu não preciso nem dizer, né? O esporte tem de 6 a 7 peças aí que podem revezar jogo a jogo. Então, na minha visão, esse jogador, junto com o Rivera também, tá? Rivera a gente vai fazer um vídeo aqui ainda sobre ele,
mas Sérgio Oliveira, tecnicamente, é o jogador que muda o Sport de patamar, na minha opinião. O Sport que já tem um elenco que no começo do mês ou do mês anterior era cotado ali, na minha visão, para ser um time que disputaria vaga na Sul-Americana, com o acréscimo tanto de Rivera como de Sérgio Oliveira e com de Pablo aí, que chegou também, eu acho que é um time que hoje luta por pré-Libertadores. É um time que briga ali na 8ª, na 9ª, na 10ª, até o final do campeonato, para conseguir jogar essa fase eliminatória da Libertadores e depois, em 2026, né, isso tudo, chegar na fase de grupos, como o Bahia e o Corinthians estão fazendo na atual temporada. Então, eu acho que Sérgio Oliveira, ele alavanca o patamar do Sport dentro do Brasileirão de 2025. Jogador que seria titular em muitos times da Série A. Então, se a gente pegar aqui, começando lá por baixo, né, Ceará, Mirassol, Juventude, seria titular no Vasco, seria titular talvez no Inter ou no Grêmio, seria titular no Cruzeiro, seria um bom reserva ali para o Palmeiras, por exemplo. Para o Flamengo, ele também estaria no bolo ali, mas vi vários torcedores nas redes sociais do Sul e do Sudeste elogiando essa contratação por parte do Sport, querendo que o jogador tivesse ido para os seus times ali, para o Internacional, para o Atlético Mineiro, para o Grêmio. Eu vi vários torcedores pedindo a contratação de Sérgio Oliveira. Dizem aí que Sérgio Oliveira tinha uma proposta melhor financeiramente para ir para o Santos, mas ele preferiu o Sport muito por conta do seu amigo de infância, né? Como ele mesmo disse no vídeo do Sport que foi postado há poucas horas, ele e Gonçalo Paciência são amigos de infância, fizeram base juntos. Eu acho que isso pesou na decisão de ir para Recife e não de ir para Santos, em São Paulo. Falando agora sobre as características de jogo dele, né? As características técnicas mesmo. Possui excelente passe longo, consegue distribuir as bolas longas em forma de passes diagonais para abrir o jogo. Então, essa é uma das grandes características que Sérgio Oliveira tem, essa diagonal mais longa, tentar alcançar um lateral esquerdo passando, ou um ponta esquerda, a mesma coisa pelo lado direito, sendo que no lado direito tende a utilizar passes mais verticais, curtos, utilizar tabelas, preencher a grande área do adversário com o posicionamento que ele tem, né? Porque quando ele joga nessa função de médio, ele tende a ser um médio criativo, mais um box-to-box, de ir e voltar também. Então são particularidades no futebol dele, do ponto de vista técnico, de passes, que a gente pode observar ao longo desses anos na carreira de Sérgio Oliveira e com certeza aqui no Sport também. Demonstra boa capacidade de construção e chegada à frente, sendo um box-to-box. Foi aquilo que eu disse. Ele é um médio armador, mas ao mesmo tempo físico, de ir à frente, arrematar para o gol, tabelar, fazer associações pelo lado direito, sobretudo, mas também com um poder muito grande de armar as jogadas no último terço. Tecnicamente apresenta bons recursos técnicos em relação a domínio, passe e finalização. Então é um jogador técnico. O que quer dizer isso? Que ele vai dominar a bola muito bem, que ele vai driblar muito bem, que ele vai passar longo e curto também muito bem, ele cobra faltas muito bem. O Sport, com a chegada de Sérgio Oliveira, ganha um excelente cobrador de faltas, né? Ele tem gols de faltas em seu currículo, então do ponto de vista fundamental ali do futebol básico, ele consegue fazer tudo de forma muito eficiente: domínio, finalização, passe, dribles, cobranças de faltas. Então Sérgio Oliveira é um jogador muito técnico que vai atuar nesse meio-campo do Sport. Passando agora para análise quantitativa, antes da gente entrar aqui nos números que eu trouxe, é bom deixar claro que, obviamente, Sérgio Oliveira não está no seu auge do futebol. É um cara que estava jogando na Grécia, cedido por um time turco, né? O Galatasaray contratou ele algumas temporadas atrás, mas aí emprestou ao Olympiacos, e os números dele aqui não são tão altos, mas a gente pode dar uma analisada e pode tirar algumas coisas positivas dos poucos jogos que ele fez no campeonato grego. Então eu tenho aqui alguns dados do SofaScore do campeonato grego da temporada 24-25, né, que está rolando ainda aqui na Europa, analisando Sérgio Oliveira nesta temporada. Em relação a jogos, ele jogou 9 jogos, mas foi titular em 3. Então percebam aí que ele não era um jogador, entre aspas, titular, fundamental para o time do Olympiacos. Passes: 81% em eficácia por jogo, 88% em passes no próprio meio-campo, 68% em passes no meio-campo adversário, é um número ok, quase 70%,
se associando, construindo, tudo isso no último terço, no setor mais decisivo do jogo. 55% em bolas longas certas, então acima de 50%. Eu disse para vocês que ele consegue fazer essas diagonais com muita precisão e, obviamente, se ele tivesse mais jogos, a tendência era que esse número aqui aumentasse. Passes tensos certos, 41%, e aí tem um pouco da dificuldade que ele estava enfrentando lá na Grécia. É um cara que não era titular, então isso aqui diminuiu bastante em relação ao que era antes, mas isso aqui para mim não é problema. Sérgio Oliveira tem uma capacidade mental e técnica muito acima da média no futebol brasileiro para poder estar pressionado e dar um passe certo, por exemplo. Em relação à defesa, aos aspectos defensivos dele, uma média de 1.4 em desarmes por jogo, 1.6 em bolas recuperadas por jogo. Então a gente pode ver que como segundo volante esses números não importam tanto como um primeiro volante, mas obviamente tem a sua relevância. Ele precisa desarmar mais, precisa recuperar mais bola, e é por isso que eu falei que ele não estava no seu auge, no seu ápice. Mas eu acredito que com sequência, e principalmente jogando no futebol brasileiro, com muito ritmo, com um time encaixado, ele vai conseguir aumentar esses números. Boa parte desses números aqui vão ser aumentados no time do Sport por Rivera e não por Sérgio Oliveira, tá? Mas sobre Rivera a gente fala mais quando a gente produzir o vídeo do colombiano aqui. E outros dados, 43% em dribles certos, 51% em disputas de bola vencidas, ou seja, um número satisfatório, 51% em duelos ganhos pelo chão e 50% em duelos aéreos ganhos. Então, mesmo numa temporada não tão boa para Sérgio Oliveira, em que ele não estava sendo titular, em relação a essa parte de duelos, tanto pelo chão como pelo alto, ele conseguiu entregar bons números, ele conseguiu competir. Então, fazendo um apanhado, eu acredito que boa parte desses números no Sport irão aumentar. Eu acho que ele vai ser um jogador fundamental do ponto de vista defensivo, ofensivo sobretudo. Vai ser um cara que vai variar de acordo com o esquema tático que Pepa montar para as partidas finais de Copa do Nordeste, de Pernambucano e principalmente de Campeonato Brasileiro. Então é um cara que se adapta, que tem um bom poder mental, experiente e, acima de tudo, muita qualidade técnica para fomentar os atacantes do Sport quando ele tiver com a bola ali no último terço. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.